Muito obrigado. Bom, estou aqui com o encargo de apresentar a queridíssima doutora Ana Cláudia, com quem eu tive o enorme prazer de trabalhar quando oficial de justiça no TRT-15. Fico até emocionado, né? Gosto de ter um carinho muito especial por ela, porque além de ter um conhecimento incrível sobre execução e conciliação, ela tem assim um coração enorme, tira leite de pedra na conciliação e pega pesada na execução quando é necessário, né? E eu aprendi muito com ela, muito com um curto espaço de tempo. Ela que vai falar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é juíza titular no TRT-15, foi responsável pela divisão de execução e o Sejusc de Campinas de 2015 a 2019, né, até no local em que eu trabalhei com ela, professora universitária, professora da EJU de 15 e outras escolas judiciais, inclusive da ENAMAT. Doutora Ana Cláudia, com a palavra, doutora. Me ouvem bem? Ulisses, me ouve? Bom dia a todos, bom dia a todas, juízes, advogados, estudantes. É uma manhã muito feliz para mim, né? E me aliar e estar do lado de pessoas que amam execução. E aqui eu quero registrar que a vida ela é um eterno ir e vir, né? Ora nós somos alunos, ora nós somos professores. O Yuri falou de um modo tão carinhoso aí de mim também, assim como Ulisses. Eu quero aqui, na pessoa do Ulisses, com quem eu trabalhei como oficial de justiça, que os servidores, principalmente os oficiais de justiça, foram as pessoas que muito me ensinaram em execução. E ainda eu me socorro a eles também, todo esse termo de convênio, quando trabalhava com Ulisses, nós tínhamos um grupo de ferramentas ali, que estudávamos as ferramentas eletrônicas, né? E então fica aqui na semana que foi a Semana dos Professores, deixar esse registro. E hoje eu também aprendo muito com o Yuri, com o professor Rafael Lara, que acabou de apresentar. E eu quero fazer um registro aqui também da fala do professor Rafael, em termos de execução. Concordo plenamente, o trabalho do advogado tem que ser valorizado. Eu sempre deferi honorários advocatícios, e eu acho que a execução, o dia de hoje, acho que ele vai demonstrar isso, que o trabalho na fase de execução, às vezes, exige muito mais do advogado. Então, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser recompensado por esse trabalho, e quero só deixar esse registro aqui, que é uma jurisprudência que tem que ser construída. Eu tive a oportunidade de minutar, de elaborar alguns votos, que eu também substituo no tribunal, reconhecendo esses honorários advocatícios, tanto na fase de recurso como na fase de execução. Bom, agradecimentos feitos, né, a toda essa turma competente aí da execução estratégica, né, na pessoa do Ulisses e do Vinícius. Eu cumprimento a todos e todas aqui. Eu vou tratar do tema que me cabe, vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo. Minutinho só. Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a minha apresentação, que ela está aberta aqui em outro formato. Ulisses, você me ouve? Ouço sim, Ana. Ficamos Quiser mandar tão... pelo Zap, eu compartilho. Ou segue sendo do jeito Tá, que a doutora preferir. eu acho que ele está num outro...
minutinho só, vamos ver as coisas eletrônicas, elas têm disso, né? Então, eu vou te mandar pelo Zap para a gente compartilhar, tá bom? Ótimo. E aí pode seguir à vontade, vai falando, passa que eu passo. Beleza. Faz parte disso aí, né? Eu começo a minha apresentação falando de quem é responsável, quem paga a conta, né? Quem paga a conta na execução, quando esse tema da questão da responsabilidade, ele surge quando nos deparamos com uma execução frustrada. Deixa só eu tentar compartilhar minha tela aqui, compartilhar minha apresentação. Eu acho que eu vou falar sem apresentação mesmo. Porque o meu tempo é curto, né? Quem paga a conta? Chegamos no momento... Eu vou deixar minha apresentação para lá, porque depois você disponibiliza. Então, em temas de responsabilidade, nós temos a responsabilidade que ela não é pessoal. Você fez as ferramentas eletrônicas que o Ulisses disse muito bem, com propriedade aí, né? Você fez todas as ferramentas do JUDES, você se deparou com relação à devedora principal, você teve uma execução frustrada. E aí começa o grande dilema. Como a execução é pessoal, você vai ter que encontrar bens, e não existe prisão por dívida, a gente se vê diante de uma situação bastante difícil. Os números do CNJ apontam aí que é um número que a gente sempre fica em dúvida se ele é real ou não. De cada 10 processos, 7 você não consegue pagar. Então, olha a dimensão. Todo o trabalho que você executa, todo o envolvimento da máquina judiciária, dos advogados na fase de conhecimento, quando você se vê diante de uma execução daquilo que se chama execução frustrada, aí é que começa o grande drama, né? Nós temos visto muito acontecer nas varas, despachos que provocam o advogado a indicar meios para execução, e se ele não consegue ir além, o empregado vai se ver premiado por uma... premiado não, eu acho que ele vai ter uma certidão de crédito com que ele vai poder fazer muito pouco. Então, nós estamos num grupo aqui que discute estratégia. Eu acho que a grande questão ao entrar com o processo, pensar no fim, pensar quem vai pagar a conta, porque é onde as coisas se complicam, né? A minha história com a execução, eu fui uma das primeiras juízas que integrou esse trabalho de execução patrimonial, e como aconteceu na maioria dos tribunais, o trabalho com execução, ele era um puxadinho onde eram realizadas outras atividades. No caso, a conciliação funcionava junto com a execução. Então, eu era juíza que a hora lidava, como disse o Ulisses, aí, hora com amor, hora com a dor. Não é? Então, eu tinha, às vezes, que... e esse trabalho com a conciliação me fez desenvolver uma pegada com a execução, que é sempre prestigiar o diálogo intenso com os executados, com as execuções que a gente tinha em andamento lá no núcleo de pesquisa patrimonial, que envolviam os grandes devedores. Então, foi um trabalho também de aprendizado, de ter essa cooperação, esse diálogo intenso. E é o que eu vou abordar quando eu falar sobre a desconsideração
da personalidade jurídica, eu vejo que a grande questão é viabilizar o direito de defesa. Quais são? Então, acho que vale a pena a gente estar em execução aqui, revisitar alguns princípios, que eu vou lembrar aqui uma referência para mim, que é do professor Bedak, que ele diz que um processo efetivo é aquele que equilibra segurança e celeridade. Então, nós estamos tendo sempre que administrar esses dois princípios. E na execução, você vai ter o princípio principal, que é o princípio que a execução se processa no interesse do credor e, se possível, de modo menos gravoso para o devedor. Então, relembrando esses princípios que eles devem, e a utilidade também eu vejo que deve orientar bastante a execução. Nós temos que praticar atos úteis. Então, temos que estar sempre equilibrando a efetividade, a duração razoável do processo, com o devido processo legal do outro lado, que é o direito dos executados viabilizarem a sua defesa. Em termos de... Chegamos naquele momento que eu disse crucial, que vocês, os advogados, sentem que estão prestes a receberem uma certidão de crédito. O que fazer, né? Então, surge aí, toma relevância nesse momento o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. A responsabilidade do sócio. Se você não houver outros obrigados na sentença, outros responsáveis, pode ser que você tenha um responsável subsidiário ou solidário, você vai partir para a responsabilidade dos sócios. E aqui, desde já, eu vou trazer uma provocação para vocês, que, fruto dos meus estudos, em termos de desconsideração da personalidade jurídica, é uma teoria que ela ganhou corpo no direito alemão, né, apesar de não ter nascido lá, e ela foi inserida, temos várias legislações esparsas, mas é o 50 do Código Civil que delineou essa teoria. Mas agora, nós sempre nos valemos dos 50 do Código Civil e também do Código do Consumidor, que são legislações supletivas na execução trabalhista, né? Primeiro, nós usamos a Lei de Execução Fiscal e também o CPC. E agora, depois da reforma, eu provoco vocês a pensarem numa questão. No meu sentir, houve um cochilo aí do legislador que agora vai permitir que nós desenhamos uma teoria própria da responsabilidade trabalhista. A responsabilidade dos sócios, que ela é direta e subsidiária, tanto do sócio atual como do sócio retirante, sem que nós necessitemos de buscar supletividade, a não ser a responsabilidade do administrador, né, que ela não tem essa previsão no 10A do CPC, da CLT, buscar esse empréstimo da regulamentação no artigo 50 do Código Civil. Então, fica aqui, eu tenho até alguns votos que eu proferi assim, que eu já defendo isso, da construção de uma doutrina, de uma jurisprudência, uma doutrina próprias do processo do trabalho a partir da reforma. Sim, temos lei. Por que vamos emprestar o Código Civil se nós temos essa responsabilidade agora trabalhista expressa, dizendo lá que o sócio é responsável, tendo que observar apenas o benefício de ordem, né? Primeiro discutidos os bens da empresa, depois os sócios, responsabilidade dos sócios atuais e a previsão até dos sócios retirantes. É matéria para muitas aulas, né? A construção da
da desconsideração da personalidade, nós temos as duas teorias que fundamentam, a teoria maior e a teoria menor, e o processo do trabalho, o direito do consumidor, sintonizaram muito com a teoria menor, em virtude dos princípios de proximidade, que é o quê? A teoria menor basta a inadimplência, sem que você precise provar outros requisitos que estão lá desenhados no Código Civil, que são desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, eu quero crer que agora, após a reforma trabalhista que foi inserido 10A na CLT, nós podemos continuar nessa linha de construção, agora muito mais fortes da nossa doutrina. Só que, ao mesmo tempo que existe essa responsabilidade desenhada e definida, há também a preocupação, e agora um positivado, né? Nós temos tanto na CLT, no artigo 855-A, como no CPC, veio primeiro no CPC, e o TST já também tinha dito que era de observação obrigatória no processo do trabalho, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, na rotina das varas trabalhistas, era muito comum o juiz, até feito não pagamento já de ofício, determinava a inclusão dos sócios no polo passivo, alguns até determinavam a inclusão dos sócios retirantes no polo passivo, e já partia para as medidas toda da família júri em relação aos sócios também. Hoje, e eu já defendia isso há algum tempo atrás, que eu não resistia mais. Eu acho que o sócio não pode ter, de forma alguma, obstado o direito dele se defender dessa desconsideração. Se vamos aceitar ou não a defesa, é outra questão. Mas essa defesa precisa ser oportunizada, essa defesa tem que ser oportunizada ao sócio. Então, eu acho que eu não discuto mais se cabe ou se não cabe. O incidente, ele tem que ser instaurado, e o incidente é um procedimento muito, muito simples. E nós vamos lidar aqui também com a questão do direito intertemporal, né? Com a reforma trabalhista, nós vamos ter que equilibrar a questão da execução de ofício, né? Eu entendo que o incidente na fase de execução, eu acho que está bastante claro lá, não tem como ter dúvida que o incidente na fase de execução, ele precisa do requerimento da parte, né? Se esse requerimento já é o genérico desde a petição inicial, se é um requerimento específico, de qualquer forma, há necessidade do requerimento para instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, se o juiz vai provocar ou não, né? E aí entra naquela história que o professor Rafael Lara falou, e Ulisses muito bem enfatizou disse na sua fala, que os advogados precisam pedir e saber o que pedir, desde pedir para executar e não executar todos os convênios, né? Mas saber quem ele vai trazer, quem ele vai responsabilizar e que bens ele vai procurar. Então, não temos mais dúvida de que parece bastante claro, eu acho que perda de tempo discutir que o incidente não se configura mais na fase do processo de trabalho. Ele pode ser instaurado tanto na fase de execução, como na fase de conhecimento. E na fase de execução, ele vai provocar a suspensão do processo até que o juiz decida o incidente. Daqui a pouquinho eu vou falar do rito. Na fase de execução, vou fazer referência aqui a um nosso eterno professor, Dr. Marcos Vinícius Barroso, a gente ministra aula nos TRTs aí sobre pesquisa avançada. Ele defende que na fase de conhecimento, a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica poderia ser feita com fundamento no artigo 765 da CLT. Então, de ofício pelo juiz.
Eu tenho alguns senões quanto à instauração do incidente na fase de conhecimento, porque ele pode provocar algumas dificuldades. Uma das vantagens, vamos falar primeiro das vantagens. A vantagem é que ele faz com que a parte não corra o risco de ter depois reconhecido a questão da prescrição em relação principalmente aos sócios retirantes, né? Às vezes o processo para finalizar ele vai demorar um tanto e vai chegar lá no fim, vai incluir os sócios, principalmente o retirante, você pode ter alguma discussão em relação à questão da prescrição. Então, talvez essa seja uma vantagem. Dificuldade, você vai inserir muitas pessoas no polo passivo, que talvez você não tenha nem endereço, você vai ter uma dificuldade de tramitação do processo, com idas e vindas de notificação, isso pode ser difícil. E outra dificuldade que eu vejo, você pode não conseguir fazer a prova de que aquele sócio é responsável, porque, em tese, você ainda não tem nenhuma inadimplência. Então, eu me preocupo muito isso, e eu vejo quando se julga o incidente na fase de conhecimento, as decisões são muito simples, do tipo, não reconheça a responsabilidade porque não fez nenhum tipo de prova, e você cria depois um problema lá para a execução, inclusive se for uma execução coletivizada, porque pode ser que aquele mesmo devedor que você está discutindo faça parte de um bloco de reclamantes que venha depois essa execução lá no final, esse mesmo devedor tenha seus processos reunidos, e você vai ter uma decisão dizendo que naquele caso seu, ele não é responsável. Então, acho que tem que ser muito pesado. Se você já vai para discutir isso na fase de conhecimento, se vale a pena ou não, se você já fez o estudo. Se você já tem algum tipo de prova que ele vem sendo inadimplente, acho que a prova aqui, ela poderia ser uma prova de outras ações, já na fase de conhecimento que ele está inadimplindo, alguma relação de protestos, que você consegue informações em fontes abertas, eu acho que já seria suficiente. Então, vale a pena, faz parte daquilo que eu disse, já começar um processo pensando no fim, se vale a pena já instaurar o incidente na fase de conhecimento. E se você instaurar na fase de conhecimento, sempre eu fiquei pensando, vai suspender o processo? Não tem suspensão de processo. Porque a não ser que você entre depois da petição inicial, porque o juiz vai julgar tudo junto. Na fase de execução, ele vai suspender o processo até que se decida essa questão da responsabilidade, mas tudo é muito rápido e vou falar do rito. Como é que é o rito, né? O que tem feito o rito? Chegou o momento que o juiz do trabalho chegaram à conclusão que teria que aplicar um incidente mesmo, o que eles passaram a fazer, no meu sentir, pouco mudou. Os devedores ficam muito bravos, porque quase todos os processos os juízes para a ordem cautelar de bens antes da citação do sócio, né? Então, ele já prevê que houve inadimplência, que o sócio não vai pagar, ele desconsidera, dá uma ordem cautelar, não que isso tem sido feito muita confusão, o incidente está instaurado, só que o juiz faz uma apreensão cautelar de bem, né? E suspende o processo para a defesa do sócio. Ele inclui o sócio no polo passivo, normalmente ele vai fazer o Bacen na empresa e na pessoa do sócio, às vezes juntos, ou ele vai, a partir de uma pesquisa negativa, ele vai inserir o sócio e vai fazer a apreensão cautelar de bem, e depois o sócio se manifesta. Então, qual seria o rito do IDPJ? A cautelar, a minha visão é que o juiz deve fazer isso mediante critérios, porque eu tenho substituído aqui na sessão especializada, e isso tem chegado a mudar a segurança, eu vou falar dessa defesa daqui a pouco. Então, tem que ter, não basta ser um despacho genérico, você tem que ver que naquelas circunstâncias realmente se justifica a apreensão cautelar. Você suspende o processo para a defesa do executado, né, para a defesa do sócio que está sendo incluído no polo passivo. Qual a defesa do sócio? Vê a defesa do sócio, faz a prova e o juiz decide. Que tipo de defesa o sócio pode fazer? Fica difícil se você aplica a teoria menor, você está lá na fase de execução, ele já não pagou, né?
e isso também eu vejo muita dificuldade dos advogados se defenderem, né? São defesas ineficazes, dizendo: não, o juiz tem bens, ele alega o benefício de ordem, mas daquele modo muito genérico. Isso não vai funcionar. Quem alega benefício de ordem, olha, a empresa tem bens, cadê os bens? E quando nas execuções coletivizadas, que tem sido bastante comum, tratado no núcleo de pesquisa patrimonial, quando eu sei que aquela empresa não tem mais bens que justifique a invasão no patrimônio dos sócios. Se eu tenho, muitas vezes, um prédio para vender, mas você tem inúmeras reclamações trabalhistas. Como é que você, até mesmo quando eu tratava disso, como é que eu sei que o juiz está garantido para efeitos, quando não se aplicava o incidente, para efeitos de discussão, embargos e execução? Então, quando a matéria chega no tribunal, às vezes é difícil para você entender se naquele caso realmente você está numa situação que a empresa não tem mais bens. Ou quando a empresa tem um bem, isso é bastante comum, vai um bem para leilão, vamos supor que a sede da empresa, e não vende. Vai um leilão uma vez, duas vezes, dá para desconsiderar e ir na pessoa do sócio? Isso é uma questão também que tem que ser refletida. E quem tem que fazer essa prova? No meu sentido, quem tem que fazer essa prova é o sócio. O sócio que tem que tratar de levantar o passivo dele, levantar os bens e mostrar para o juiz: olha, o que a empresa tem é suficiente e não justifica a invasão na pessoa do sócio. E isso nem sempre acontece. Qual outra matéria poderia ser alegado no incidente, além do benefício de ordem? Acho que não vai funcionar a proporcionalidade da responsabilidade. Às vezes, a gente, eu vi muito isso do lado da conciliação, o sócio tem 1% do capital social, e vem uma penhora para ele pagar uma dívida inteira. Então, não sei, talvez se construir alguma coisa mais razoável em termos de responsabilidade. Outra questão que talvez pudesse ser arguida aqui pelo sócio retirante, né, a prescrição, né? A prescrição, quando é que corre? Nesse aspecto, a reforma mudou e continua confuso, né? A partir de quando é a responsabilidade do 2 anos, está lá por 2 anos, mas 2 anos, a partir de quando ele for, vai contar o quê? De quando o processo já buscou trazê-lo para o polo passivo, quer dizer, ou de 2 anos, essa prescrição, o reclamante teria que até em 2 anos discutir essa responsabilidade. Isso não está muito claro também nos tribunais, você não vê isso, você vê decisões em vários sentidos. Então, um ponto aqui, talvez importante para o sócio se movimentar aqui, né? E aqui eu ligo na fala do que o Ulisses disse também na palestra dele. O sócio pode pedir ao juiz que faça ferramentas de busca de patrimônio, porque você pode também não só ter essas ferramentas que favoreçam o trabalhador, mas como uma forma de utilização de defesa para o réu. Uma vez nós tínhamos uma investigação em curso, que foi feito um relatório de engenharia financeira, e que a empresa dizia que aquela avaliação que nós tínhamos feito inicial estava errada, e ela queria que eu fizesse um SIMBA, uma movimentação bancária. Aí você entra também na questão da quebra de sigilo de terceiros, né? Ela insistia que ela não tinha responsabilidade naquele caso, que ela não deu entrada no patrimônio dela, que foi uma situação atípica, que era advogado da parte. Ou seja, para a prova do incidente, pode ser que você precise fazer alguma instrução com convênio, ou CCS,
que o Ulisses também referiu aí, que é uma ferramenta que mostra bastante. Eu esqueci de falar uma questão também de construção do... Ulisses, você me orienta com o tempo aí? Falta muito? Já estamos no limite, Ana. Tá bom, então vou partir para encerrar. Que é a figura do operador financeiro. O operador financeiro, ou alguns como chamam como sócio oculto, ou algum laranja, as pessoas que se valem de engenharia financeira têm se construído essa figura que não seriam não haveria necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É uma figura em construção que fica aí também para reflexão de vocês. Muito embora qualquer pessoa inserida no polo passivo, eu defendo que você tem que viabilizar o direito de defesa, tá? E quais são os recursos que o inserido, o juiz decidiu o incidente, ele decidiu que o sócio é responsável, ou decidiu que o sócio não é responsável. Para essas duas decisões, você vai agravar de petição. Por favor, esqueça essa história de exceção de pré-executividade. Isso para discutir responsabilidade, que isso acabou. O manejo agora é dentro do incidente de desconsideração. O juiz julgou responsável, o juiz julgou não responsável, você vai entrar com agravo de petição independente de garantia do juiz. E se o juiz simplesmente ignorou o incidente já após reforma, que recurso a parte tem, o sócio tem, para viabilizar a sua defesa? O que ele faz? Nós vamos entrar naquelas situações atípicas. Ou ele pode manejar o mandado de segurança, porque se o juiz não instaurou o incidente, para ele fazer a sua defesa, ele vai ter que garantir o juízo e entrar com embargo de execução. E se ele acha que ele tinha direito ao incidente, o juiz não instaurou o incidente, ele pode ou entrar com embargo de execução, ou se valer também, que é algo que as pessoas esquecem, que é do embargo de terceiro, está lá no Código de Processo Civil, no artigo 674, parágrafo 2º, 3, se o incidente não for instaurado, o sócio pode se valer do embargo de terceiro para fazer sua defesa, também sem necessidade de garantia de juízo. Então, você vai ficar com essas, e eu tenho visto que a SDI 2, ela tem admitido mandado de segurança nessas situações, quando o juiz não instaura o incidente ou quando ele determina a cautelar de bens sem os requisitos. Por fim, não menos importante, a questão da falência e recuperação judicial. Na recuperação judicial, na falência, vai para o juízo universal, se os bens dos sócios não estiverem afetados, há possibilidade de prosseguimento, muito embora a jurisprudência seja extremamente divergente. Na recuperação judicial, aliás, a recuperação judicial é um instituto que eu fui, aos poucos, perdendo a fé, porque eu não vejo essas recuperações judiciais se concluírem, eu não vejo pagamentos, eu só tenho experiências ruins com elas. Na recuperação judicial é pior ainda, porque você pode ter bens dos sócios não afetados e você simplesmente é paralisado, a execução trabalhista é paralisado por decisões do STJ em conflito de competência, arguido pela própria parte, que você tem que esperar aqueles 180 dias. Não é respeitado, passou disso, você tem recuperações tramitando há anos e sem a possibilidade, muitas vezes, de ir para o patrimônio dos sócios. Bom, quero concluir aqui, então, deixando essa provocação para vocês, que nós temos que trabalhar por uma construção própria da nossa teoria de responsabilidade, pesando privilegiando, não criando discussões sobre o direito de defesa do sócio, e o sócio, se quiser ter uma defesa efetiva, talvez seja melhor ele não entrar em linha de confronto com o juiz da execução e pensar em formas de colaboração, porque se efetivamente
aquela ausência de bens foi fruto de uma atitude fraudulenta de algum outro sócio, ou se existe bens, porque alguns conventos, pode ser que ele tenha uma fazenda em algum lugar que não conseguiu, ele tem que entrar em linha de colaboração, e talvez nesse aspecto, como referenciado também pelo Yuri, que audiências de tentativa de conciliação, diálogo intenso com execução, seja uma forma de você resolver e ter uma solução de ganhos múltiplos. Então, fica aqui. Vamos tentar construir uma doutrina nossa em termos de responsabilidade, sempre atento, privilegiando o direito de defesa do devedor inserido no polo passivo. Essa é uma das grandes queixas dos devedores, que a Justiça do Trabalho atropela o direito de defesa deles. E, nesse aspecto, temos que pensar que eles têm razão. Deixa que a defesa se faça, instrua, o juiz vai ter mais segurança para responsabilizar quem de direito, porque é um instituto muito doloroso que invade o patrimônio do sócio, que muitas vezes já nem tem mais a empresa e que precisa ser refletido. Eu deixo aí um abraço, meus cumprimentos para o Ulisses, para o Vinícius, que estudam execução e que é um saber importante para ser adquirido aí para os advogados, que estamos num momento novo. Aliás, pós-pandêmico, a Justiça do Trabalho vai ser muito exigida, principalmente nessas frentes. Eu agradeço, deixo meu abraço, vou continuar como ouvinte aqui, que sou fã de todos vocês aí. Bom, eu que agradeço, em nome do quarteto aqui, né, da execução estratégica, dizer que foi um prazer enorme receber a Ana Cláudia, como eu falei, pessoa que eu muito admiro, pessoalmente, e pelo conhecimento, e por ter trabalhado com ela, uma sensibilidade ímpar, e que trouxe para a gente exatamente isso, não é? Que é a questão de que na execução, essa sensibilidade ela é essencial. A gente raramente vê executados, ou sócios, ou corresponsáveis, ou enfim, pessoas que possam vir a ser responsabilizadas, trazendo benefício de ordem. Raramente eles trazem e falam, olha, estamos executando, mas não é a mim que tem que executar, é a empresa, está aqui a fazenda, está aqui o carro. Eu já tive alguns raros casos, geralmente de cônjuge, ex-cônjuge, no caso, tive dois emblemáticos. Um é um homem e o outro era uma mulher, e ambos ex-cônjuges. Trouxe o carro, e o outro trouxe o imóvel que havia sido sonegado da execução. Só que a impressão que eu tive é que eram muito mais movidos por paixão, queriam se vingar do ex-cônjuge, do que por questões jurídicas. E com sócios, ex-sócios ou corresponsáveis, a gente vê muito mais uma conivência na execução, e a pessoa briga para sair, quando na verdade poderia trazer, olha, ele opera em tal empresa, está aqui os dados, facilitaria, colaborando com a execução, enfim. Esses apontamentos que a doutora Ana Cláudia trouxe são essenciais, e a gente, numa audiência de conciliação e execução, a gente muitas vezes consegue instigar isso. Então, demonstrar isso, falar, olha, o senhor se sente injustiçado, traga elementos do responsável principal para que o senhor se livre disso. Então, a gente tenta fazer esse convencimento na audiência, e cabe a todos os operadores aí do processo, todos os atores, instigarem isso, né? As advogadas da parte contrária, explicar isso. Olha, é só o senhor dizer onde está o ouro, que acabou. Né? Bom, novamente, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso. E eu vou passar agora a palavra para o Danilo, que fará a apresentação do Vinícius.